Obrigado, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, pois se espera em Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus estamos de volta. É sempre bom a gente buscar a presença de Deus, o conselho de Deus, a bênção de Deus, porque todos os dias nós temos um novo desafio. A vida em si, os acontecimentos, muitas vezes em volta da gente, outros distantes, mas influencia na nossa vida e nos nossos destinos, de modo que a gente precisa sempre da direção divina. Eu louvo a Deus porque desejo isto. Não tenho aquela isenção para dizer que estou sempre, todo dia. Não. Às vezes a gente toma decisões pessoais. Eu já sei, já deu certo outro dia, mas se consultar o Senhor é melhor. Nós vamos meditar no Salmo 105, uma necessidade de cada um de nós é ouvir a voz de Deus. No Salmo 105 nós temos uma palavra para este dia, os versículos 15 a 22. Então vamos ler. Vamos buscar esta instrução porque ela é valiosa, valiosíssima. Quem buscou a instrução de Deus recebeu a graça suficiente para vencer. Salmo 105, versículo 15. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento de pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Então o rei mandou e o fez soltar. O governador dos povos o soltou, e fê-lo senhor da sua casa e governador de todos os seus bens, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Na nossa linguagem coloquial, no dia a dia, a gente escuta falar da reviravolta e tal. A palavra de Deus nos ensina muito a respeito dessas coisas. Aqui é claro que é uma menção a José do Egito, menciona aqui o homem, a situação dele, ele foi traído pelos irmãos e foi vendido para os desconhecidos. Deus estava, de alguma forma, trabalhando e fazendo a sua vontade contra qualquer iniciativa dos irmãos, dos inimigos, de quem quer que seja. Mas este texto, meus amados irmãos, começa com um versículo muito utilizado, principalmente na minha igreja, e sempre com referência ou para referir-se a ministros, a obreiros, aos pastores e tal. Não toqueis os meus ungidos
e não maltrateis os meus profetas. Aqui era uma referência que o Senhor foi uma referência que o Senhor fez a todo o seu povo, a todo Israel. E o elemento aqui nesse texto, o indivíduo aqui é o José. E ele fala dos acontecimentos. Aqui no versículo 16 diz que Deus chamou a fome. Claro que os hebreus evitavam a todo custo mencionar o nome santo, mas diz, chamou. Quem chamou? Deus chamou. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento de pão. Mandou perante eles um homem. Quem? José. Era a solução. Deus queria usar a instrumentalidade daquele homem para abrir a porta daquela nação para o seu povo, passar ali 400 anos, mais um pouco, e sair dali com grande fortuna. E foi o que aconteceu. Então, é o texto, é a palavra. Chamou a fome, quebrantou todo o sustento de pão, mandou perante eles um homem, o nome do homem é José, que foi vendido como escravo. E vai descrever também os acontecimentos com um prisioneiro. Aquele rapaz que chegou lá, prisioneiro, piorou a situação dele ainda, porque terminou na cadeia. Cujos pés apertaram com grilhões. Foi posto em ferros, falando do sistema antigo, as prisões antigas, até o tempo em que chegou a sua palavra, até o tempo em que ele se torna conhecido. A palavra do Senhor o provou. Este homem teve visões, sonhos, muitas revelações. A sabedoria gloriosa do Senhor se manifestou nele. Ele interpretou, ele que Deus falava, mostrava como aquelas histórias que ele contou para os irmãos, que também fez com que aqueles irmãos se sentissem ameaçados e não gostavam dele, além da imprudência paterna de fazer aquela roupa de príncipe. E ele era um primogênito, ele teria algum direito a mais, né? É tanto que se torna 2 tribos, Efraim e Manassés. Era o Jacó legitimando a primogenitura do José. Bom, então o resultado é que o José, ele recebe a palavra do Senhor, recebe as visões, conta, porque não tinha experiência, conta. Deus também usa esta sua inexperiência, imprudência, para que os irmãos se posicionassem contra ele e fizessem o que fizeram. E ele foi para o Egito e chegou lá como escravo, amarrado. Foi vendido para a casa do Potifar. Todo leitor da Bíblia conhece a história. A mulher se engraçou dele, ele fugiu do pecado, mas caiu na prisão. E era Deus trabalhando. Porque o José, na casa do Potifar, ele não desenvolveria, ele não cresceria, ia ser apenas um governante, ia ser apenas um mordomo, com toda a responsabilidade da casa do ministro, do faraó. Mas ele, na cadeia, ele teve contato com pessoas de todas as classes, aprendeu a língua, a geografia, a filosofia e até mesmo as malandragens do Egito, porque em cadeia tudo aparece, e ele aprendeu tudo sobre o Egito. E no versículo 20 diz que o rei mandou e o fez soltar. Depois que o copeiro mor, quando o rei demonstrou inquietação com o sonho das vacas magras,
consumindo as vacas gordas, as espigas xoxas, destruindo as espigas bem formadas. O Copperumó se lembrou, quando eu estava na cadeia, quando eu estava na prisão, eu sonhei um sonho e o Padeiro Mó também sonhou. E lá tem um homem que interpretou, tem um sujeito lá que interpretou os nossos sonhos e tal qual ele falou aconteceu. Ele disse para o Padeiro Mó, você vai morrer. Aquela interpretação, o cesto de pães na cabeça dele, as águias, as aves estão tirando, arrebatando, ele ia morrer. E eu sonhei entregando o copo na mão do faraó e contei, e ele disse, você vai voltar. E eu estou aqui, então aquele homem pode dar solução. E o rei mandou buscar o José na cadeia. É aqui o versículo 20. O governador dos povos o soltou. O 21 diz que ele fez senhor da sua casa, o que o Potifar tinha feito em relação à casa, à sua residência, o faraó fez em relação ao reino. José estava completamente... ele foi ali empossado no reino, com todas as honras, era o segundo carro que ele ocupava. E o texto diz que o faraó fez isto, fez ele senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, todos os seus bens, para sujeitar os seus príncipes como quisesse. Ele ia determinar os acontecimentos e instruir os anciãos. A gente pensando bem, no mundo antigo, os magos, aqueles sábios, e o José foi colocado como autoridade em relação a todas aquelas autoridades. Uma grandeza. Então, o versículo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas, pode ser usado como usam, sim, mas o contexto dele está aqui, em relação a Israel e não aos gentios. Não é uma relação à igreja, às igrejas, aos gentios, e sim Israel. E a figura aqui no texto é José. Que Deus abençoe meus irmãos, enchendo de graça, dando sabedoria, este notório desejo de conhecer a palavra de Deus, de buscar o Senhor e amanhecer o dia já assim se beneficiando. A nossa oração hoje, meus amados irmãos, é pelo irmão Antônio Oliveira, a irmã Maria de Jesus e toda a família. São pessoas da nossa amizade, da nossa igreja, e servem a Deus com muita graça. Então vamos orar por eles. Bendito o Senhor, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, te louvamos pela igreja. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Abençoa os meus irmãos em todo lugar. Guarda, Senhor, a nossa congregação. Guarda os nossos ajudadores, nossos líderes, nossos irmãos. Toma em tuas santas mãos cada vida, Pai. E agora te apresentamos, meu Senhor, irmão Antônio Oliveira, irmã Maria de Jesus e a sua família. Guarda cada um, Senhor. Tu conhece todos os membros da família. Tu conhece, meu Senhor, o estado espiritual, físico, emocional de cada um. Estenda sobre eles a tua mão direita, Senhor, com copiosas bênçãos. Pai, bendito, Senhor da glória, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!